Olá, sejam muito bem-vindos ao Nash Talk, podcast da Nashai, empresa de tecnologia especialista na gestão de fornecedores. Hoje nós vamos falar de governança, negócios, gestão, liderança e principalmente falaremos sobre o futuro e a inovação com ele, Wagner Aguado. O Wagner que já foi CEO, é investidor, conselheiro e protetor. Wagner, mas eu quero ouvir sobre você, por você mesmo, daqui para frente. Oi, tudo bem, Fernanda? Tudo um prazer bem. enorme estar aqui com você, estar aqui com o seu público. Muito bom, um orgulho e uma satisfação muito grande. Obrigado pelo convite, viu? Eu gosto de brincar com um formato que é o Elevator Pitch, né? Ok. O Elevator Pitch é aquele formato, para quem não conhece, que imagina você está lá no 32º andar de um prédio, você encontra a Fernanda, que é uma grande investidora, uma CEO com muito dinheiro, que você fala, eu preciso ter oportunidade de falar com ela. Então, o que a gente faz? A gente faz aqui aquele rápido pitch, né? Então, eu sou um especialista em meios de pagamento e meios de financiamento, trabalhei nisso a vida inteira, né? Além de ser investidor, além de ser protetor, como você falou, sou fundador de uma ONG e sou conselheiro já há muitos anos. Nosso conselheiro, inclusive. Sigamos. Então, diante disso, né, eu acabei me especializando através de várias viagens de imersão que eu fiz, acabei me especializando em alguns temas e é aqui que a gente vai falar um pouco a respeito. Bom, esse é o Elevator Pitch. Chegamos no térreo, aí espero que a Fernanda me dê uma chance de seguir um pouco mais com a nossa conversa, com a minha apresentação, como se a gente estivesse num prédio, né? Bom, Fernanda, eu sou formado em Direito, sou mestre em Estratégia de Negócios pela FIA. Além disso, me formei, fiz pós-graduação em Marketing e você nem sabia disso. Imagina, nem dá para perceber que você sabe fazer isso. Eu sou virginiano. Ah, isso dá para perceber. Eu sou virginiano, sou filho de policial militar, então assim, regra, planejamento... Gente, dá medo, tá? Eu preciso falar que dá medo, é verdade. Não faça isso, não me diga isso que eu fico triste. Mas eu trabalhei no mercado financeiro minha vida inteira. Trabalhei em empresas como American Express, Credit Card, que provavelmente muita gente nem conhece, né? E fui C-Level do Bradesco Cartões, né? Fui diretor estatutário lá, fiquei 14 anos lá. E de lá para cá, eu virei presidente de uma empresa do Banrisul, virei presidente, country manager de uma empresa alemã chamada Wirecard e resolvi, de algum momento para cá, também fazer o seguinte. Eu ouvia falar muito desse negócio de startup, fintech, que raio é isso? E aí acabei entrando nesse mundo em 2016, foi quando a gente se conheceu. Né? A gente foi pelo Bradesco, eu não me recordo, né? E aí a gente então, diante disso, né? Eu acabei conhecendo, gostando do tema e hoje eu tenho, portanto, algum tipo de envolvimento e participação com 9 empresas. Somados a tudo isso, eu sou 9 empresas. Mas é gostoso, e assim, não é 9 empresas de um único segmento, isso que é legal. Tem diversidade, né? E aí você aprende uma série de coisas, né? Então, por exemplo, eu tive uma saída, né, há 1 ano e meio atrás, de uma empresa de agro, uma fintech ligada a agro. É legal, por quê? Porque eu não entendia nada de café, porque confesso a você que nem de café eu gosto. Então imagina eu falar, ser conselheiro numa empresa, ter equity numa empresa de agro, é legal, né? Além disso, no mundo pet, no mundo de fintechs e startups, enfim, além de estar na Nashai junto com você. Então, é mais ou menos isso a minha história de vida. Sou pai do Vitor, médico residente, sou casado com a Leila já há dezenas de anos e na ONG a gente tem em torno de 85 cachorros atualmente. A gente se une em alguns temas aqui, né? Porque a gente se conhece justamente nesse universo das startups, mas a proteção animal também nos conecta, né? Alguns de vocês devem saber que nós temos abrigos também, somos mantenedores de abrigos lá na minha casa, na pessoa física, né? Mas o Wagner olha para esse tema de um jeito diferente, né, Wagner? Você olha para a proteção animal, Wagner sempre traz que ele tem um olhar aqui de atacado e não de varejo. Revolucionou sim, eu vou usar esse termo, o olhar sobre a proteção quando você provocou esse universo de ONGs e protetores
trazendo como é que vocês fazem para parar de pé. Eu entendo que é uma confluência de toda a experiência que você tem no mundo dos negócios, né? A essa iniciativa altruísta, voluntária, que é a proteção animal. Mas a gente não vai falar desse tema agora, nesse momento, acho que a gente pode deixar para o final desse nosso encontro. Vamos voltar a falar aqui de governança, gestão, liderança, mas tá com o Wagner, gente, é o tempo todo ser provocado pela visão de mundo que ele tem. Ele trouxe aí os predicados dele, né? Tanto as vivências quanto as experiências em feiras do mundo todo, não só feiras, mas imersões, né? Vivências específicas orientadas à gestão de empresas, e todas as vezes que ele volta dessas vivências, eu tenho o privilégio, por ocasião do aconselhamento, de ver como é que o Wagner tá vendo o mundo. Então, todas as vezes que a gente se encontra é um privilégio, porque ele traz provocações sobre, de novo, governança, gestão, liderança, encontrando mais uma vez tudo que o mundo tá falando sobre como essas coisas serão daqui para frente. Que podem não ser. Sim, mas essa futurologia vem se confirmando, tá? Eu me lembro quando, antes da pandemia, você fez uma imersão e a gente vai conversar. E tudo que você me disse lá, confirmado. Mas não é cartomante, né? Não, eu fui pra China na época, né? Exato. E trouxe de lá. E foi pré-pandêmico, conteúdo, né? Foi pré-pandêmico. 2019. Exato. E aí, no ano seguinte, você não foi, mas abrindo de novo as fronteiras aí, você retomou sua jornada. Você foi para Israel e depois SXSW, um período que você passou São no Vale do Silício também. O nosso público vem sendo atropelado, né, por essa revolução tecnológica. Ora, olho para isso com um olhar um pouco cauteloso, porque existe uma alta demanda. Eventualmente, essa demanda não se confirma ainda por uma série de requisitos técnicos. Não é disso que a gente vai falar hoje, mas não se confirma ainda porque a gente tem que passar por algumas etapas para conseguir alcançar a tecnologia de uma forma de fato transformacional, segura, estável, né? Então, eu queria que você falasse, se possível, com esse olhar de como a tecnologia está sendo observada no futuro, de modo a garantir segurança, estabilidade, de fato, aplicabilidade desse instrumento que é a tecnologia para transformar o nosso dia a dia, para fazer da nossa vida uma vida melhor. Porque nas tuas provocações você sempre traz isso. A vida só melhora, né? Eu sou otimista. É isso. Eu acho você mais realista do que otimista. Acho você bem realista. Mas é muito interessante esse olhar de tecnologia que vem para melhorar a vida da gente, né? E às vezes a gente vê a tecnologia, por isso eu falo de expectativas aqui, demandas, um pouco distorcida. O caos irá se implementar a partir das evoluções tecnológicas que estão surgindo. Existe de tudo, né? Existem os mais otimistas, os pessimistas. No SXSW, por exemplo, eu vi uma mulher, né, também falando de futuro, e para ser ameno, ela trouxe uma mensagem super pessimista. Existem, nesses eventos, né, que eu fui em várias imersões, uma diversidade imensa de pensamento, imensa, né? E isso que é legal. Claro. E aí, nessas imersões, Portugal, Israel, Vale do Silício, China, enfim, a gente vê muito essa questão do que é moda, o que é o modismo e o que de fato é inovação, né? Mas eu quero começar pelo fim. Tá bom. Eu vou trazer duas questões para mim fundamentais para a gente poder aqui, junto com o seu público, ter certezas. E para mim tem duas coisas que é certeza. Primeira, use fio dental. O fio dental está comprovado que ele é bom, que ele ajuda, que ele protege, que ele elimina cáries e tal. Muito bom. Isso é certo. Outra coisa que também é muito certa, Fernanda, é o seguinte: não resista à tecnologia. Não resista. A IATAI veio para ficar. Computação quântica, a gente vai falar um pouco a respeito, também é uma realidade. Eu não estou falando que é uma realidade daqui a 10 anos. É já. É agora. Começou. Sim. Eu estive no SXSW, que é um evento lá em Austin, que é o maior evento de inovação do planeta, em março do ano passado, vai fazer um ano. A IA estava bombando, e tive no Web Summit, a IA estava bombando. Nós não estamos falando do negócio daqui a 5 anos. Então, na prática, eu vou começar pelo fim, que é, essas duas informações são absolutamente precisas. Está comprovado que o fio dental ajuda, né?
E está comprovado, e vai ser comprovado, que você não pode resistir à tecnologia de inteligência artificial. Por quê? Porque você vai ficar para trás. Sim. Então, não é um movimento que eu decido se eu vou ou não vou. Vai! Então tem que ir rápido, absorva rápido, aprenda rápido, escute e, evidentemente, saiba escutar, porque tem muita gente falando de tudo. Sim, colaborando um pouco com a tua fala. Li na semana passada que o que os nossos jovens ingressantes na universidade neste ano 2026 estão aprendendo, em 2030 já não vai ter muita utilidade, né? Posso fazer uma observação? Pode. Olha que loucura. Nós temos uma empresa que eu sou sócio, né? Sim. De educação. E num dos estudos que a gente viu, né? A gente já fez palestra para mais de 500 pessoas nos últimos 6 meses. E um dos estudos mostrou o seguinte, eu não vou lembrar agora o detalhe, mas pensa você, olha, na década de 40, a quantidade de informações no mundo, ele dobrava a cada 30 anos. E assim você vai trazendo. Na década de 60, na década de 90, em 2000, hoje, 2025, 2026, a gente dobra a quantidade de informação em 13 meses. Eu só estou validando o que você está dizendo. Sim. O que a gente aprende hoje, em 13 meses, você tem o dobro da quantidade, que muita coisa mudou, muita coisa já caducou. Então, a dinâmica desse aspecto, Fernanda, é de que maneira eu me mantenho atual, me mantenho atualizado sem ficar louco. Sim. Sem ficar maluco. Sim. A gente tem muita quantidade de informações e eu faço uma seleção muito precisa do que eu quero assistir, quero ver, quero saber. Eu seleciono. Então, tem determinados assuntos que alguns amigos falam, né? Você viu o caso do não sei o que aconteceu? Não. Em que mundo você vive? Eu não vivo no mundo todo olhando tudo que está acontecendo. Eu seleciono. Não deixa energia ir embora com isso, né? Exatamente. O Wagner, a capacidade da gente de aprender é limitada? Eu acho que é. Tá. Na minha visão a minha é. Por isso que eu acho que a gente tem que selecionar. Eu acho que hoje em dia no mundo, por conta das redes sociais, de todas as conexões que nós temos, existe muita poluição. E quando a gente fala do que você vai trazer já aqui, tem a ver com poluição. Uhum. É a poluição visual, é a poluição sonora, o ruído todos que você tem. Todos os sentidos são corrompidos, né, pelo volume de informações. Fernanda, você tem uma quantidade de informações inúteis muito grande acontecendo. Então, se você não selecionar, se você não reduzir esse monte de poluição, de sujeira que está no seu dia a dia, você vai saber um monte de coisa que não serve para nada. Então, isso inclusive atrapalha na liderança, atrapalha na gestão, atrapalha nos processos, né? Seu tempo está ocupado com o que você não precisa, né? Isso, inútil, exato. Conteúdo inútil. Colaborando também, de novo, com a tua fala, eu aprendi muito recentemente que essa nossa grande revolução em conteúdo, ela se iniciou na década de 80. A Intel inventa um microprocessador, né? A partir da década de 80, ela consegue produzir isso em escala, embarcar isso em microcomputadores, e aí essas máquinas começaram a processar numa velocidade inimaginável uma porção de informações. No final dos anos 80, início dos anos 90, quando a internet chega e é plugada a essa ultra capacidade de processamento, a gente tem uma explosão. É a primeira grande disrupção nessa nossa condição, até física, fisiológica, neural, de ultrapassar os nossos próprios limites no processamento e aprendizado, né? O nosso cérebro ele começa a receber um monte de coisa ali e ter que aprender como é que eu vou lidar com isso. E eu achei muito interessante essa história contada sob essa perspectiva, porque a grande disrupção da tecnologia, ela se inicia há muitos anos atrás. Sem dúvida. Quando a gente começa a processar esse monte de informação, dando para a humanidade a possibilidade de, muito mais rapidamente, ter que aprender mais, muito mais. E eu estava comentando sobre o dado que eu li sobre os ingressantes na universidade, que até agora, em 2026, que em 2030... muito provavelmente não utilizarão o que eles já aprenderam, né? E o desafio da gente, quando a gente vai ter uma desmobilização tremenda de uma série de empregos, mas a mobilização para uma nova forma de trabalhar ainda é maior do que essas que vão morrer.
Ou seja, a humanidade está pedindo gente pensando e produzindo de um jeito diferente já, apesar de uma desmobilização daquilo que a gente conheceu até hoje, né? Quando eu olho para o meu negócio para isso, né? Como é que, especialmente com esse cenário todo político internacional que a gente observa de um mundo também em mutação, como é que a gente se vê nisso, né? Como é que a gente faz um planejamento estratégico? Você lembra que até 10 anos atrás, o nosso planejamento estratégico, quantos anos ele tinha? Na pior das hipóteses, 5. 5 anos, gente. Hoje a gente revê estratégia, assim, no máximo a cada trimestre, né? Então, eu entendo que tem tudo a ver esse assunto, porque o futuro tá nos fazendo olhar para as nossas práticas de agora, mesmo que a gente já tenha algumas evoluções que são imediatas, como a IA, como a codificação quântica, né, a tecnologia quântica. E eu fico aqui buscando mais conhecimento também dentro disso para fazer as melhores escolhas para a gestão hoje, sem perder o olhar do que está por vir, né? Então, Fernanda, eu vou trazer um olhar que eu tento fazer nas minhas palestras para acalmar as pessoas. Os ânimos. Porque assim, quando você lê que vai acabar o mundo, né? Olha, vai acabar os empregos. A estimativa dita, trazida no SXSW do ano passado, é que você vai ter 90 milhões de empregos acabando nos próximos anos. 170 milhões serão criados. É isso. De profissões que você sequer sabe. Imagina que elas existirão. Né? Então, para a gente ter a noção e a clareza sobre isso, eu costumo dizer, para provocar as pessoas, o seguinte: você consegue imaginar em 1760, mais ou menos, o que foi a Revolução Industrial? A Era Industrial foi caótico. Sim. Na Era Industrial, Fernanda, as pessoas perderam emprego porque elas deixaram de fazer coisas manuais e veio uma máquina para ajudar a fazer. As pessoas, elas não tinham mais tempo de vida livre, elas produziam mais. Então você fala, isso foi ruim para quem viveu aquela época? Talvez. Mas pensa você, o que foi a prensa de Gutenberg também nessa época? A prensa de Gutenberg viabilizou nós, humanos, a aprendermos mais a ler os livros. Porque imagina você, lá em 1785, alguém manuscrito escrevendo livro a livro. Sim. Então, eu estou trazendo isso porque a humanidade não vai acabar. É isso. Eu quero trazer a tranquilidade para as pessoas que a humanidade não vai acabar. Mas eu vou voltar no ponto, sempre nessa nossa conversa, que é o seguinte: não resista. Não resista. Estude, entenda, tire o que não é inovação e é, por exemplo, simplesmente modismo. Vou dar um exemplo de modismo. Metaverso. Eu estive no Web Summit de Portugal. O metaverso foi a história contada, 60% de todas as palestras falava disso. Eu estive em abril do ano seguinte, no Vale do Silício, terra do metaverso, zero. Se tocou nesse assunto. Zero. Por quê? Porque era simplesmente a Meta, que era o Facebook, lançando alguma coisa que explodiu, virou uma moda. E hoje não se fala. Não se fala mais não. Isso. Então a gente tem que saber selecionar o que é prático ou não. Inteligência artificial não é moda. Computação quântica não é moda. É real. E aí, Fernanda, se eu estiver saindo muito do roteiro, me põe na linha. Não. Tá bom? Eu sou contador de história. eu vou simplificar a computação quântica para gente que não é especialista. Combinado. Tá bom? O que a computação quântica é diferente do supercomputador e do que a gente tem hoje? Os computadores atuais, eles são binários. 0 e 1. Para cá ou para lá. Então, se eu fosse perguntar para um computador como que eu faço para ir no banheiro, ele vai falar, ele vai pensar, vira direita ou esquerda? Vira direita. Vai reto ou para? Para. Vira não sei o quê, e assim ele vai. Então ele vai me demorar 2 minutos para me falar isso. O que a computação quântica faz? Ela dispara centenas, milhares de perguntas, porque não é binário, tudo ao mesmo tempo. Então ela vai me dar uma resposta em segundos. Então, uma série de coisas que o supercomputador demora 10 anos para processar, a computação quântica vai fazer isso em 10 horas. Por quê? Porque ela vai responder coisas
que sequer a gente sabe que a gente tem problema. Porque a computação quântica mais a inteligência artificial é uma grande solução. Eu voltei do SXSW, Fernanda, com o seguinte sentimento de paz. O mundo não vai acabar. O ar vai ficar poluído? Não, porque a computação quântica e a inteligência artificial vai criar matérias inteligentes, que se chama, né? Que essas matérias inteligentes vão fazer a fotossíntese para limpar o ar. Sim. Então, eu estou trazendo isso para que a gente entenda que muita coisa ou tudo vai mudar nos próximos anos. Sim. Não é ruim. A imprensa de Gutenberg mostra isso. Sim. Quando eu penso na vida humana, no SXSW falou claramente em Austin o seguinte: você vai ter um robô em 2 anos na sua casa, de qualquer natureza. Talvez nos Estados Unidos seja 2, talvez aqui seja 4 no Brasil, mas o fato é que você vai ter jardineiro? Provavelmente não. Você vai ter motorista de ônibus? Provavelmente não. Nós não estamos falando disso. Sim. Né? Nós estamos falando muitas profissões irão acabar, mas quantas outras nascerão e a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. É muito interessante o que você está falando. Recentemente eu vi o Bill Gates dizendo que... Eu conheço esse cara, ouvi falar dele. Ele é uma pessoa... É conhecido, né? O Bill Gates ele trouxe uma análise muito interessante sobre o desafio de preservar a humanidade, né? Com um olhar muito sereno, né? Bill Gates, né? Bill Gates. Muito, muito sereno. Ele diz o seguinte, olha... A humanidade ela enfrentará problemas criados pela própria humanidade que já criou soluções para o problema que também foi criado. E a questão, é muito interessante o olhar dele, porque ele diz o seguinte, o grande ponto é, nós sabemos responder às perguntas de forma adequada para que os problemas de fato sejam resolvidos? Eu achei essa provocação tão relevante porque, na sequência, ele demonstrou um case de um e-mail. Tá? A história é mais ou menos a seguinte. Ele recebe um e-mail de um país africano, se eu não me engano, Moçambique, com uma estatística super alta de mortandade em decorrência da transmissão do cólera. E aquilo despertou a curiosidade dele. Ele falou, mas como as pessoas estão morrendo de desinteria ainda? Por que nós temos gente, em 2020, pós-pandemia, morrendo de desinteria? Quer dizer, se era para ter extirpado, né, aniquilado a humanidade, era lá. Era nessa janela de tempo, né? E ele foi buscar as universidades, foi buscar os centros acadêmicos, os laboratórios de uma indústria que, de certa forma, é retrógrada no Moçambique, porque é um país recente, da perspectiva de colonização, de ocupação e tal. E ele não conseguia encontrar respostas para perguntas como: é localizado ou é dissipado? Quais são os hábitos de higiene das pessoas? Fio dental. Quais são os hábitos de higiene das pessoas? Mas isso são em comunidades mais afastadas dos grandes centros, próximos a rios ou não? Questões geográficas, estatísticas, densitárias, demográficas. As pessoas não tinham essas informações. Básicas. E aí ele trouxe uma outra provocação. Todos me dizem que o mundo tem recursos financeiros suficientes para acabar com a fome. Mas por onde a gente começaria? Ou como pós um aporte massivo junto dos famintos, dos que mais sofrem com a fome, como é que a gente faria essas pessoas não voltarem para o ciclo da fome? E que a gente não consegue responder a estas questões. E eu vou fazer um paralelo com o desafio que é utilizar a inteligência artificial até a própria computação quântica. Porque se a gente não faz boa pergunta... No fundo, o desafio da humanidade não é a resposta, é a pergunta. É a pergunta. Eu provoco muito time sobre isso, né? Eu fico, por quê? Mas por quê? Por quê? Mas por quê? Os japoneses na década de 50 tinham, né? Era o Ishikawa, eram 5 porquês. Porque as respostas, elas serão melhores o quanto melhor forem as perguntas. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente vai executando, fazendo, acontecendo, temendo, projetando, né? Esse olhar de futurologia. Tem umas pessoas que se intitulam futurologistas hoje, você já deve ter visto, né? Eu te falei, a Amy Webb, que estava lá em Austin, né, no ano passado... Futuróloga. Total. E ela, assim, ela é muito realista, beira o pessimismo. Sem pensarmos nas boas perguntas que nós precisamos fazer todos os dias, né? Exato. Falando de boas perguntas, para uma governança que transforma, como conselheiro, o que você acha que a gente deve olhar?
o que é indispensável e o que a gente pode deixar de lado para que a gente tenha uma estrutura mínima de governança que leve os negócios, neste momento, para esse futuro que está se apresentando? Fernanda, deixa eu desmistificar antes o conceito de governança, né? Olha que interessante, né? A governança entrou na minha vida em 2006, talvez. Eu estava no Bradesco e alguns executivos foram selecionados, né? Foram convidados para fazer um curso de 3 noites. Eu nem lembro onde foi. Não sei se foi no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança. A maior casa desse tema hoje pra gente, né? Mas em 2006 isso não era comum aqui no Brasil, né? Eu tô te falando isso porque achei um porre. Achei... Parecia burocracia, né? Furado. Processo, assinatura, hierarquia. É isso. Então, lá no Bradesco, a gente pensa no seguinte. No Bradesco, por exemplo, num grande banco qualquer, Fernanda, você tem uma necessidade de governança, até porque você tem órgãos reguladores como o Banco Central, que exigem algo sofisticadíssimo. Quando você pensa numa SA, você tem regras de uma sociedade anônima. Sim. Quando você pensa numa startup, numa fintech, quando você pensa em empresas de pequeno porte, uma empresa familiar, é necessário ter governança. Mas, evidentemente, a governança tem que seguir um outro desenho, tem que seguir uma outra necessidade. A gente não pode sair do IBGC, que é um órgão, inclusive, um instituto que eu me formei lá, achando que aquilo que está sendo colocado tem que ser daquela forma. Não, você tem que se adaptar e tem que adaptar a governança. Então, quando eu vou iniciar, inclusive eu tenho uma reunião hoje à tarde para falar com uma nova empresa que eu vou montar a governança lá. Quando eu chego numa empresa dessa, algumas coisas que eu checo. Me conta da tese. Qual é a tese da empresa? Né? Por que eu falo da tese? É uma expressão muito ligada ao mundo das startups. Eu falo da tese porque quando a gente entende a tese, a gente entende o produto atual e para onde ele quer ir, o mercado, a competição, a concorrência. Você tem uma visão do negócio, né? E até onde vai essa governança dada tudo isso, né? Exato. É isso. Eu chego e vejo absolutamente natural caixa e gestão do caixa. Para a gente também entender em que situação a empresa está. Geração de receitas, a geração de despesas. Então, são alguns dados e informações que você começa a fazer um desenho. Eu gosto muito da governança adaptada à necessidade da empresa e eu gosto de criar comitês. Os comitês, para mim, são os ambientes onde você mergulha no nível adequado. A governança não pode ser voltada para o nível operacional. A governança tem que estar voltada para o nível de estratégia e de planejamento. Então, Fernanda, eu acho impossível uma empresa hoje não ter um processo de governança. A mínima estrutura, né? Mínima estrutura. Você vai ter risco, você vai ter mais problemas, menos visão do futuro, menos capacidade de competência estratégica. E especialmente com a tecnologia transversalizando todo e qualquer tipo de negócio, né? Você não vê mais... Hoje você não tem uma empresa de tecnologia. É muito mais sobre... Eu uso a tecnologia para gerar este valor, né? Então, a gente olha para a tecnologia... para o nosso uso diário, né, Aguado? A gente está com o GPT no celular, a gente está com o Waze nos guiando, assim. Então, é muito menos sobre que tipo e modelo de governança ter para uma empresa de determinado segmento, mas é muito mais sobre, já que a tecnologia é transversalizada, que camada de governança eu preciso para guiar essa tecnologia. Exato. Se fala muito de ética no uso da tecnologia, né? É um tema que eu me aprofundei nos últimos meses. Até por ocasião da revitalização da estratégia da companhia, né? A gente fala muito sobre isso na Nashai. Exato. Né? Para onde a gente vai levar a Nashai, né? E é legal, desculpa te interromper, é legal, Fernanda, que o nome já traz propositadamente, e isso não é novo, né? Essa visão da inteligência artificial, porque de fato o que a gente está preparando a empresa cada dia mais é para essa visão de para onde eu estou, para onde eu vou e onde eu estava. É isso. Né? A gente está no meio do caminho. É muito legal você falar da IA na Nashai, porque hoje, basicamente, todos os nossos processos internos contam com inteligência artificial para produzir o nosso produto final, que é o nosso software, tá? Ela nos ajuda tanto operacionalmente, quanto na execução da estratégia,
quanto em nível tático também, como é que eu destino, como é que eu oriento a execução daquela estratégia, quais são os dashboards automatizados, IA trabalhando o tempo todo. O nosso desafio é hoje embarcar IA no produto que a gente tem, fechando a conta para o nosso cliente final, porque é caro, ainda é caro, né? Então, o nosso desafio nesse momento, eu tenho certeza que daqui 6 meses já não será mais esse desafio, a gente vai ter que equalizar outras demandas que surgirão. E não é caro para você, é caro. É isso, para todos, em razão de tokenização, modelos de negócio, e recaímos sobre a questão da abertura deste olhar para a governança. As perguntas que são feitas para a utilização dessa IA. O que torna caro é eu não saber o que eu quero saber da minha gestão. Então, o nosso software reproduz isso, né? Equacionar o embarque de inovação ao que o cliente pode pagar, hoje é o nosso desafio. Porque eu quero que ele tenha valor, mas esse valor tem que ser acessível, né? Eu tenho incontáveis players com os quais a gente trabalha que chegou a conta no final do ano de OPEX, de uso de token, de IA, de grandes parceiros, assim, e quando ele foi entrar o orçamento 2026, navalha, corta essa linha. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo o que perguntar. Exato. E aí a gente não teve governança sobre esse olhar da tecnologia transversal ao negócio, porque a gente acha que vai ter revolução tecnológica só no produto final. E não tem, a gente está usando IA no nosso dia a dia. Para codar. IA e esses demais artefatos jamais revolucionários, né? Quando a gente imaginava, eu comecei a usar o Waze em 2012, que uma empresa que não tem um único satélite, um único carro, um único motorista, fosse me dizer qual rota eu devo pegar. Tudo é sublocado. E tudo é na mão do usuário final. Então é de uma disrupção, assim, sem tamanho, né? A gente se adaptou a ela, mas lá eles produzem tecnologia também usando tecnologia. Hoje é muito o nosso lugar. E acharam uma forma de tornar isso acessível para o usuário final. Esse é nosso desafio agora, né? Fernando, eu vejo, né, o desafio do Conselho da Anachai, eu vejo exatamente na linha de tirar o corpo diretivo, e a gente tem feito isso, tirar o corpo diretivo do pé na operação para fazer as perguntas e as provocações para você, CEO, a sócia, poderem parar um pouco para pensar nas estratégias, né? Sim. Porque a gente, no dia a dia, de novo, muita poluição, muita coisa, etc., você se afoga na pilha de papel, usando jargão, né? Como que o conselho faz essa extração? Ontem eu estava numa reunião de conselho para exatamente modelar o próximo ano, né, 2026. Então, eu levei um formato onde um dos comitês é um comitê de inovação que tem a ver com IA, exatamente na linha do seguinte: eu sei que os diretores não vão conseguir tratar disso no dia a dia, porque o dia a dia consome. Mas o Comitê Estratégico de Inovação vai ser um fórum onde a gente vai discutir a estratégia futura da empresa para uso de IA, para uso do que tiver rolando de necessidade de inovação. Então, eu costumo dizer o seguinte: vamos criar um quartinho do lado, né? A empresa está aqui, você cria um quartinho do lado para a gente respirar inovação, porque no dia a dia é difícil você sair do zero e falar todo mundo tem que pensar em inovação. Eu não acredito nisso. O meu lado pragmático não me faz acreditar nisso. Tem muita gente que fala, não, inovação tem que permear a empresa. Tem que permear a empresa quando a inovação já existir, um pouco pelo menos. Onde nasce? Nasce no porão, nasce num quarto do lado, porque eu não acredito que dá para fazer diferente. Aguardo, mas eu vou te provocar para a próxima pergunta também. Porque eu não vejo inovação como uma entidade mística que num momento surge numa tese e aí ela vai transformar essa tese. Eu vou te contar como eu vejo inovação também, né? A inovação, ela se pronuncia quando a gente também tem uma cultura de acertos e erros. Lá pelas tantas, ela aparece porque um grupo de pessoas decidiu testar hipóteses e essas hipóteses, elas trouxeram valor, elas trouxeram resultado. É uma inovação talvez um pouco mais tímida e não tão disruptiva, assim, que a gente trouxemos uma grande inovação, um novo computador imenso, uma nova tecnologia, mas eu entendo que é um comportamento inconformista. Eu vou errar e vou acertar e vou ajustar e vou tentar e vou ali até chegar numa revolução, ainda que pequena, mas que eu posso denominar inovação. Deixa eu fazer uma correção. Tá bom. Porque eu concordo com você. Para mim, a inovação está em todos os lugares. A inovação tecnológica, na qual eu me refiro, que é como que eu uso a IA, né? Eu quero dizer o seguinte: quando eu falo em inovação,
eu vou dar um exemplo simples, muito simples, para o seu público que gosta de varejo. Tá. Eu fiz uma imersão na cidade de Jandira com um amigo meu que tem 15 lojas lá, num dia qualquer, e eu fui rodar os bairros lá e ele me mostrou uma inovação. A inovação foi o seguinte, ele pegou, a gente via nas lixeiras das casas o saquinho de lixo do supermercado dele. E aí a inovação estava no seguinte, a minha loja, o meu supermercado, apesar de eu não ter loja aqui perto, tem abrangência aqui porque a pessoa compra e eu tô vendo o saquinho de lixo. Aqui. Isso é inovação. Olha que sacada! Então, essa inovação tem que estar dentro da empresa, porque as grandes ideias, e é gozado porque eu tinha um presidente que falava o seguinte, olha, a gente acha que grande ideia, né, que grandes soluções estão nas grandes ideias. E não é isso, e é verdade. Agora, quando eu penso, e esse comitê que eu sugeri ontem nessa reunião, é um comitê de inovação de tecnologia. Não é uma inovação de vamos mudar a cor da luz porque isso me ajuda. Ok, é diferente. Agora, essa sim. Eu ia emendar agora, porque também uma grande ideia, um comitê de tecnologia para implantação de inovações relacionadas à tecnologia, se não houver governança para uma execução primorosa, não inova. Sem dúvida. Não inova, não acontece. Pode ter lá o software que for, o profissional que for. Em tecnologia, nós temos alguns gênios atuando em tecnologia. Eu conheço alguns, pessoas realmente fora da curva e que têm muita facilidade em lidar com o tema, codam, edificam, pensam, arquitetam com uma velocidade de raciocínio assim. Eu não sei como é que nasceu com esse processamento, mas sem a disciplina imposta por uma boa estrutura de governança, a inovação não ocorre. Então, eu também vejo inovação muito correlacionada com governança e com um comportamento disciplinado de execução. Certo. Porque senão é só uma grande ideia. É só uma grande ideia. E uma grande ideia não é nada sem execução. E a pequena não pode ser hipovalorizada também. Claro, o cara tá andando com o saquinho dele. Pô, que inovação, né? Em marketing, em branding, em identidade, entender quem é o público consumidor dele por um pequeno detalhe, né? Uma coisinha, né? E aí consegue... Você sabe que para mim a governança, ela tem um papel muito do bater bumbo, né? Que eu costumo dizer, né? Se você tiver processo, eu gosto muito de processo naturalmente, né? Se você tiver processo, se você tiver essa rotina bem executada, você tira grandes resultados. Por quê? Porque grandes ideias são executadas. Se não forem executadas, não são grandes ideias. Isso. Então, para mim, a governança leva para esse formato. Os comitês fazem com que as pessoas especialistas se aprofundem, tragam para um conselho consultivo ou deliberativo para tomada de decisão. E o comitê ele também depura, né? Isso aqui traz valor, isso aqui, olha, de repente a gente desviou um pouco e tá pensando nessas bobagens, dessas quireras, deixa as quireras pra lá. De novo, a pilha de papel todo dia, se a gente não tiver muita disciplina e foco no que foi determinado, naqueles 3 itens da estratégia, esquece. O negócio... Eu como empreendedora, o negócio me leva embora, tá? Me leva feito chuvarada. É impressionante. Eu gosto muito dos OKRs, a técnica dos OKRs, né? Porque depois vocês leem a respeito. O OKR, ele te permite, e eu aprendi isso a duras penas, porque eu fui dirigir uma empresa alemã que trabalhava com OKR há já uma dezena de anos atrás, e eu não entendia a lógica do OKR. Então, para mim, quais são os O's, que são os objetivos do OKR? Receita, não é isso. O orçamento é isso. O OKR não se fala de orçamento. Eu estou te trazendo isso, Fernanda, porque para o seu público que quer colocar uma governança, que quer colocar inovação, que quer colocar uma visão de planejamento e estratégia, os OKRs ajudam profundamente nessa visão. Então, ao estudar, ao testar, ao implementar os OKRs, eu vejo nas empresas um ganho muito grande, prático. Porque, primeiro, você tem foco, você tem disciplina, você tem uma visão estratégica e você envolve as pessoas. O OKR, ele não Você vai ficar perseguindo o número, né? Mais do que isso, Fernanda, ele não é uma atividade do CEO, ele é uma atividade da equipe, do grupo. Então, olha, a direção e o conselho decide, né? Mas o K, né, que são as chaves,
os resultados, isso você permeia para todo mundo participar. Então, o OKR é uma grande ferramenta de governança. É nova? Não é nova, não. Muito pelo contrário, tem fácil 10 anos, mas eu acho Você já conheceu modelos super maduros, assim, de OKRs, por onde você passou? Na Wirecard a gente tinha um modelo maduro. Foi por isso que eu, quando cheguei, já estava instalado e testado, eu tive dificuldade para entender. Entendi. E aí vem uma questão que eu sempre costumo dizer para quem muda de emprego e quando chega no novo emprego, eu sou diretor, né? Então eu cheguei no novo emprego, eu costumo sempre dizer o seguinte: passa um mês escutando sem dar palpite. Sabe por quê? Porque veja você o seguinte, eu chego lá, tem um negócio chamado OKR que eu nunca vi, para com esse negócio, cancela esse negócio, não quero. Eu demorei um mês para falar o seguinte, caramba, mais de um mês, para falar o seguinte, não é que esse negócio é bom? Então a gente, no afã de fazer, a gente estraga o que foi feito e a gente tem que respeitar o que foi feito. Sem entender o que foi feito, muitas vezes. E por que foi feito, né? Então é importante a gente ter esse cuidado. Eu acho que, falando, né, de tecnologia, de OKR, de governança especificamente, eu gosto muito disso. Fernanda, eu tenho uma questão que tem a ver com isso, que eu nas minhas andanças eu tenho visto, né? Quais são os skills, né, os talentos, o que faz com que as pessoas vão ser diferentes daqui para frente? Tudo que for repetitivo, a IA vai fazer. Qualquer atividade repetitiva, a IA vai fazer. Os agents vão resolver. Eles vão resolver. Certamente. Então, qual é a nova era? Você falou agora há pouco uma questão que foi o seguinte. Olha, graças a Intel, aos processadores, a gente juntou informação. A IA só existe porque a gente juntou informação, porque a IA é feita de conteúdo e informação. A IA, ela serve para repetir, vai mudar. Os agents estão mudando isso. Eles já têm... Alguma autonomia, né? E cognição. E até eles têm devaneios, né? Chama... Eu li... Alucinam. Alucinam. Então, onde eu quero chegar? A gente tinha a era passamos pela era da indústria, né? Que foi a revolução. Aí veio a era da informação. Para onde nós estamos indo agora? Qual é a próxima era? Na minha leitura de tudo que eu ouvi, inclusive de uma palestra que eu assisti, é a era da imaginação. Ou seja, as máquinas não vão conseguir substituir os homens, as mulheres, onde há imaginação. O que é imaginação? Criatividade. Onde existe criatividade? Então, a inovação como o saquinho de lixo, muito provavelmente uma inteligência artificial, seja ele qual for, vai demorar 10 anos para estar preparada para pensar tão fora da caixinha. Então, para você, para o seu público, né, eu recomendo pensar no seguinte: quem é o próximo profissional? O próximo profissional é o profissional da imaginação. Não é para ficar devaneios, pensando, vamos criando criar. A Mona Lisa novamente. É isso, mas no fundo é você estar preparado para usar a inteligência artificial, para usar essa ferramenta que vai ser craque e já é craque no dia a dia, na repetição, e você administrar ela, porque a imaginação é única. Você já ouviu falar de polímatas? Você já ouviu falar de polímata? Polímata são as pessoas que têm um conhecimento vasto sobre tudo. Vou dar um exemplo de um polímata conhecidíssimo, antigo. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci falava de corpo humano, de arquitetura, de pintura, de arte, engenharia, astronomia. Ele era um polímata. Olha que legal. Então, há quem diga que os profissionais do futuro não serão mais os especialistas como a gente hoje tem, porque os especialistas vão ser substituídos pela IA, porque especialista é aquele que repete. Quais serão os próximos profissionais? De repertório vasto. Os polímatas. Os polímatas. Quais serão os próximos profissionais? Aqueles que a gente não gosta de ver hoje em dia, né? Que são as pessoas criativas, né? Eu digo que a gente não gosta dentro de uma corporação cheia de padrões e processos, né? Os generalistas vão ter mais chances daqui para frente do que os especialistas, segundo as teses. É por isso que eu insisti no fio dental. O fio dental está comprovado. Tudo que eu estou falando aqui, não sei se é verdade. Essa é a questão importante para a gente deixar. Então, os generalistas vão ter mais chances. Por quê? Porque a criatividade, porque a forma... Isso aqui que a gente está fazendo é criativo.
a gente não ensaiou. Sim. Né? Então, essa dinâmica é onde é o espaço do novo ser humano, do novo profissional. A governança, ela tem que ser criativa e estratégica para acomodar isso. Para não virar um monte de alucinado pensando em um monte de coisa. Ó, peraí, temos meta, temos estratégia, temos caminhos, mas vamos deixar a turma criar. Até porque na última linha, né, Wagner, a razão de existir de uma organização é dar lucro. Alinhado a essa finalidade, a gente cria, mas ela tem que deixar resultado. Ainda que a gente crie, a gente tem que ter foco. Isso. Quando eu falo isso, eu já observei, seja em palestra, seja mentoria, seja com o time interno, alguns se identificam com essa fala em razão de terem um olhar mais pragmático, e para outros eu vejo que é um pouco mais dolorido, né? Porque é como se fosse niilista. Quando a gente fala em dar lucro, então não vamos privilegiar diversidade, ou saúde mental, ou ascensão, ou carreira. Eu tenho uma visão mais abrangente sobre isso. Não é ou, é e. A gente tem que buscar alcançar esse resultado com essas condições mínimas, pensando nas pessoas que geram esses resultados, né? Então, a gente ainda vive esse fla-flu, né? Esse extremo, se dá lucro, ainda mais no Brasil, né? A gente tá bem complicado aqui, né? Essa dualidade. Bom, você trouxe um tema, eu vou mergulhar nele, já que você trouxe. A gente vive nessa dualidade horrorosa de se a empresa dá resultado significa que várias pessoas foram negligenciadas, ou atingidas, ou assediadas, ou... Não é ou, é e. A grande questão é como é que a gente chega nesse resultado com ética, com alguns bons valores, com uma guiança razoavelmente produtiva, entregando um produto de valor para o mercado que transforme a vida das pessoas. Não é ou, é e, né? E eu tô trazendo isso porque eu sofri um rating, né, há um tempo atrás, quando eu mencionei que a razão de existir das empresas é dar lucro. Isso é o pai da administração quem diz, né? Não é a Fernanda quem diz. Não adianta a gente ter um monte de prática bacana dentro da empresa se a gente não sabe se no mês seguinte a gente vai honrar com a remuneração dessas pessoas, né? E não vai deixar valor na última linha, resultado na última linha pro acionista, né? Então, para mim tem uma explicação muito confortável. Tá. Eu li um livro chamado Capitalismo Consciente. E esse livro você leu há um bom tempo atrás. Muito tempo atrás. Eu li há 10 anos atrás. Na tua mesa. Esse livro, se vocês puderem depois, produção, colocar esse livro na tela, acho que vai ser legal para as pessoas olharem para ele, tá em português, enfim. O Capitalismo Consciente, ele responde um monte de perguntas que eu tinha e que me incomodavam. Por quê? Porque o capitalismo consciente, Fernanda, ele fala claramente do resultado, mas sem deixar as coisas importantes que é preciso fazer. Você não precisa faltar ética para você ter resultado. Você não precisa, como você falou, desrespeitar as pessoas para ter resultado. Então, o capitalismo consciente, ele defende o seguinte, que a empresa tem que ter todos os stakeholders respeitados. É o funcionário, é a sociedade, é o fornecedor, é o cliente e são os investidores. Os investidores precisam seus interesses preservados. É isso. Então, o capitalismo consciente gerou para mim uma crença na humanidade renovada. Porque quando você olha o capitalismo em si, vem essa questão, Sim. né? Não, porque só pensa em lucro. Quando você pensa no capitalismo consciente, você acomoda isso. Porque é real. É isso. Isso não é um sonho. Se você lê o livro, o seu público lê o livro, lá tem vários casos de grandes empresas americanas que adotam o capitalismo consciente e que têm sucesso. São cases de muito sucesso, que inclusive o próprio capitalismo consciente trouxe um avanço nos próprios resultados, sem deixar pessoas e definharem, né? E os demais stakeholders. Acho que esse é papo para uma próxima também. Eu tinha muita coisa para falar a respeito disso. Esse é um tema que eu profundamente estudei, né? Minha graduação, uma especialização que eu tenho é sobre esse tema. Mas eu queria que a gente fosse caminhando aqui para o final do nosso encontro, com você falando um pouco sobre varejo. Você acabou de voltar de uma vivência, de uma imersão, acho que deve ter sido muito disruptiva para você também, né? Especialmente num momento em que a gente vem questionando muito as relações presenciais, né? A gente vem falando de um alto nível de automação na padaria ali perto de casa. É o robô que entrega pra gente a comida, né? Eu tava andando pelo shopping outro dia e vi os robôs. Eu vou falar do iFood, claro, que é uma marca que eu tenho um apreço especial.
os robôs indo buscar a encomenda e levando até o motoboy essa encomenda. Então, a automação, a tecnologia já está entre nós, não está chegando, a gente está vendo no nosso dia a dia, a gente vai ter robô em casa. E essa observação leva a gente a pensar que as relações humanas, elas estão sendo deterioradas e que a gente não vai ter mais vivências, especialmente no varejo, de interações. O que você viu? Bom. O que eu vi, ele complementa a minha visão, e o que eu vi em Austin, no SXSW, e o que eu vi na China em 2019. A automação, ela existe, está aí, está cada vez mais intensa, mas foi usada uma frase na NRF, por um dos palestrantes, dizendo sobre fadiga tecnológica. Também excesso. Então, na verdade, as pessoas estão com essa fadiga tecnológica. Quando a gente pega pesquisas, também apresentadas lá, sobre a geração Z, que é esse público dos 20 aos 32, enfim, 35, esse público também está fadigado. Pelo incrível que pareça. Olha que negócio interessante. Eu acredito. Por quê? Porque as pessoas buscam experiências. Olha que loucura. Então, vou abrir um parênteses do varejo. Vamos pensar o seguinte, Fernanda, eu vi isso lá também. Você vai ter no centro de distribuição, já tem inclusive, né? Mas vai ter isso em larga escala. Você vai ter no centro de distribuição muitos robôs. Os robôs vão tratar disso, e você vê uma planta grande assim e os trilhos dos robôs fazendo de tudo. Mas você vai ter também, como já está acontecendo, o seguinte: um óculos, que eu até testei, imagina a loucura, um óculos que o seu funcionário, né, do centro de distribuição coloca, que está lá no estoque da loja, ele vai olhar para uma pilha de caixas, e o óculos com inteligência artificial, ele vai fazer a conta de quantas caixas tem, quantos produtos tem, quais são os produtos, e já vai sair isso gravado. Olha que legal, não é? Ou seja... Ele também não usa mais o cérebro para contar, certo? Não, ele simplesmente olhou, então o funcionário vai quase ser usado pela máquina, né? Sim, inverteu. E vai ter lá, e ele vai fazer os controles que precisam ser feitos. Eu estou trazendo isso provocativamente, falando do que a tecnologia IA pode trazer para o varejo. Então, o varejo pode ser e vai ser beneficiado com muita capacitação de redução de esforços, de custos nas retaguardas, mas todas as pessoas que eu falei lá e assisti, o varejo físico não vai acabar. As pessoas querem experiências. Eu vou dar exemplo para você. Você já ouviu falar da American Girl? A American Girl é uma loja grande de bonecas que fica lá em Nova York, que eu conheci ela há 20 anos atrás, achei o máximo. Só para vocês terem uma ideia, o que é essa loja? É uma loja que vende bonecas. As bonecas mudaram, viu, Fernanda? Há 20 anos atrás, as bonecas eram princesas. As bonecas de hoje são as descoladas, sabe? Com tatuagem, com piercing, é bem diferente, bem a cara da sociedade. É isso. Né? As meninas não querem as princesas como antes. Normal, a vida que muda, né? Bom, mas por que eu estou trazendo isso? Porque ela é uma loja que vende boneca, ela é uma loja que tem uma lanchonete, uma cafeteria para você tomar café com a sua boneca e com as suas amigas, ela tem cabeleireiro e ela tem um hospital de boneca. Então ela vende experiência. Aí eu fui numa loja Crocs, sabe aqueles... Sei, me nego, com todo o respeito que meus filhos usam. Não uso. Mas olha que legal essa loja, olha que legal. A loja também mudada, reformulada. Você não vai comprar só a sandália. Você vai comprar a sandália e vai comprar uma bolsa e vai comprar os acessórios para você colocar. Pins, né? Que você escolhe infinitos. Então, quando você olha para o varejo, o que a gente nota é uma necessidade, inclusive, imagina você em Nova York, que o atendimento normalmente era caótico. Eu fui numa loja chamada Tomorrow, que é uma loja que eu fui ultra bem atendido por um rapaz, eu tenho até foto com ele, que ele me mostrou também um óculos, que ele vai falando, vai traduzindo, que tem inteligência artificial, então você olha para um lugar e o óculos te fala o que você está olhando, traduz e inclusive fala o seguinte: você está olhando para um arbusto que é tal, que é oriundo da Amazonas, olha que coisa maluca que vai escrevendo no seu óculos. E esse cara me falou tudo isso. Por quê? Porque ele está trazendo experiência. Então, as pessoas não vão deixar de ir numa loja. E o varejo não vai deixar de ter inteligência artificial acoplada em atividades que podem ser feitas. Mas, Fernanda, o vendedor faz toda a diferença.
Existem soluções que eu acho que não vai pegar no Brasil. Por exemplo, então eu sou um vendedor, coloco um óculos, atendo a Fernanda. Aí a Fernanda é uma cliente, a Fernanda, eu de óculos, aí a Fernanda vem e fala que quer comprar uma blusa. Aí eu venho e falo, olha, essa blusa é legal, tal, mas eu acho que esse tênis também é, tal. Enfim, eu faço um atendimento. No final, o óculos vai... Ele ouviu, ele viu, ele percebeu, e a inteligência artificial acoplada nesse óculos vai treinar o funcionário. Wagner, deixa eu falar um negócio. Você, ao invés de você ter levado para comprar para o tênis, para o sapato, você devia ter atendido Sim. ela olhando a bolsa, Sim. olhando a blusa. Então, por que eu acho que isso não vai funcionar? Por conta da LGPD no Brasil. Porque o cliente teria que deixar. Né? Mas eu estou só te trazendo soluções que a inteligência artificial vai simplesmente revolucionar a experiência. A neurociência hoje já nos ensina sobre essas reações com as pessoas com as quais a gente está lidando. Eu tenho 2 capacitações nisso. Então, a depender da reação da pessoa que está na minha frente, você tem gatilhos verbais, você tem posturas a serem adotadas, enfim. E eu imagino embarcar esse conhecimento neurocientífico num dispositivo que vai processar muito mais rápido essa interpretação e vai te trazer insights de como se relacionar com aquela pessoa, com qual objetivo? Efetivar a venda. Exatamente. Né? Claro, entregar uma experiência dentro do conceito. Porque no fundo é a experiência. É isso. Mas como é que eu guio melhor esse consumidor para que no final das contas ele consuma mais e queira voltar sempre, né? Haja a recorrência, né? Então... Eu vi lojas em Nova York de experiências muito legais. Eu via lá dentro da NRF, como um exemplo, um último exemplo para te dar, da Amazon. Então eu vim, eu passei o meu cartão na catraca, ele vem, me registrou $1. Ele me autorizou a entrar. Aí eu vim, fui comprar, rodei lá dentro, era uma loja pequena, né? Claro, dentro da NRF. Aí eu vim, peguei, soltei produto, peguei 2, peguei produtos. Fui para a saída, tinha um totem que me pediu o meu e-mail. Eu coloquei o e-mail, ele abriu a catraca e eu fui embora. Uau! Assim. Simples assim. Com uns pacotinhos com o que eu peguei. A vida é muito simples no com bolso. tecnologia. Bom, aí qual é a lógica disso? Você tem dezenas de câmeras que pegou com inteligência artificial, processou viu que eu tudo processou, que eu soltei, que eu peguei, que eu peguei, registrou o produto. Quando eu passei, ele já tinha pego meu cartão de crédito. Ah, mas olha a história. Final. Saí, vem no meu cartão o SMS dizendo: sua compra na Amazon foi de, não lembro, $12. Aí, em seguida, 1 minuto e meio depois, vem lá: sua compra na Amazon foi de $13. Eu só comprei uma vez. Puta, vou parar para ver, para pedir o estorno desse negócio. Paciência. 3 dias depois, a Amazon manda uma mensagem, o cartão dizendo que foi estornada de $13. Sozinho. Não fiz nada. Ela provavelmente fizeram um bate. Sim, entendeu. Olharam, falhou. Faz a conferência, uma reconferência. Vocês cobraram errado. E o cartão se tornou os $13, que era a minha segunda compra inadequada. Isso é experiência do varejo. Veja você, para finalizar sobre o varejo, que eu sei que o tempo está acabando, pensa você o seguinte, Fernanda: comprar um sabão em pó não exige experiência. Sabão em pó é sabão em pó. Sim, é função. Você escolheu, é o sabão da marca tal que você gosta, o perfume, acabou. Essa eu concordo que as pessoas vão continuar comprando e preferem comprar da forma que for mais prática na internet. Só para complementar, no Brasil é espuma. O brasileiro tem um comportamento de é bom quando faz espuma. Espuma é sal, contamina e tal, mas também esse é assunto de meio ambiente. A gente fala outra hora. Vai. E aí, vale, portanto, o racional de que você não precisa, para determinadas compras, experiência. Agora, vou comprar um óculos, vou comprar um sapato, vou comprar um perfume, vou comprar qualquer coisa que exija essa experiência, é na loja. E a loja, portanto, vai continuar existindo. Só que ao invés de você ter 3 vendedores e 5 pessoas na retaguarda, você vai ter 3 vendedores, porque a retaguarda vai ser feita pela inteligência artificial. Sim. Né? Essa é a minha lógica, é a minha visão para onde está indo o varejo. Muito bom. Acho que a gente vai ter que marcar outro, né? Acho que a gente só fugiu, não dá. não? Fugiu, mas trouxe um monte de outros conteúdos fundamentalmente importantes. Penso que a gente trouxe o tema que eu entendo ser, além dessa visão de futuro,
mais tangível e palpável para o nosso dia a dia, que é como a governança suporta essa visão de futuro, ou como é que a gente vai ancorando as nossas práticas para que essa avalanche de inovação nos inunda diariamente vai ser minimamente orquestrável, governável, né? Porque você trouxe um termo muito interessante, né? E que você leva para as suas palestras, né? As pessoas, elas ficam apavoradas, né? Seja pelo medo do que está por vir, o ser humano se assusta mesmo. E é natural. Desconhecido, É natural. né? É natural. Quando a gente tem essa orquestração, a mínima governabilidade, uma ideia de como é que as coisas funcionam, essa insegurança, ela de alguma forma é acomodada, né? Então a gente vai para o que a gente tem de melhor para dar e não fica ali gastando energia com ansiedade, suposições, com negação, coisas que a gente ainda não sabe se vão acontecer ou não. E no mundo dos negócios, que é esse que você transita e é o que eu transito, especialmente no ecossistema das startups, se tem algo permanente é a impermanência, claro. né? É muito inconstante. Eu assisti um podcast essa semana que passou também, onde o sujeito diz o seguinte, olha, existe um perfil para ser empreendedor. Você tem que dormir com insegurança, acordar com ela, pode ser que o dia seguinte dê certo e pode ser que não dê. Tem que gostar de viver isso. Tem que fazer sentido para tua vida viver dessa forma. Eu tenho um empreendedor, sou empreendedor. Tem dia que eu vou dormir muito feliz. Tem dia que eu vou dormir arrasado, frustrado, não acredito que não aconteceu. É assim, a vida é assim. E o que coloca a gente em bom fluxo? Governar, né? Então ter uma mínima estrutura para saber, eu tava aqui, eu dei esses passos, eu cheguei aqui, sei que eu quero chegar ali, porque há algo que é indiscutível e inexorável. A avalanche tecnológica, eu não chamo nem de disrupção. Isso. Enquanto a gente está aqui governando o nosso negócio, vem o caminhão despejando coisa nova todo dia, o mercado cobra, o acionista quer o resultado, o time interno às vezes nem sabe. E mesmo que a gente trabalhe com isso, é tão rápido, é tão contundente, chegam inovações, componentes, capacidades, aplicações. Quando a gente vê, a gente estava numa outra versão há 4 dias atrás, olha o que foi lançado agora. E vem também o desafio, né, pra gente, eu tenho visto de forma muito recorrente empresas bilionárias vendidas nos Estados Unidos, especialmente naquele mercado, né, que você tem é um bioma de inovação, né? Não é um ecossistema, é um bioma de inovação. A cultura do norte-americano é uma cultura de investimento, tá? Faz parte do americano, até porque tem lá o jeito americano de ser, é um jeito diferente de viver da gente. O americano, ele tem uma ideia de que ele é bem sucedido se ele tem grana, se ele não tem grana, ele não é bem sucedido, não interessa se ele tem uma porção de outras coisas. E eu não tô falando ter só material, mas se ele constituiu, se ele construiu. Ele é visto como bem sucedido por aquela sociedade se ele tiver resultado financeiro, né? Então, essa mentalidade condiciona toda a sociedade, todo esse bioma. Eu vejo empresas hoje de 2 ou 3 pessoas bilionárias. Por quê? Porque a IA faz tudo. Alguém teve uma super sacada, uma super ideia, o agent botou de pé, uma gigantesca comprou, bilionárias as operações, bilionárias, assim. Apesar de em Davos, né, a gente ter recebido o rótulo de sermos aqui no Brasil o arcabouço da revolução tecnológica na América do Sul, né? O que, gente, eu não acho ser algo assim tão mirabolante, até porque a gente é muito grande, a gente tem muita gente, a gente tem muito polo, então seria muito estranho se não fosse a gente, né? Acredito que sim, a gente vai entregar muito valor para o mundo ainda, tem um monte de coisa legal para ser feita, mas sem governar empresas como a nossa, que significam mais de 70% do PIB do Brasil, eu falo isso com orgulho, né? Porque é um desafio diário, mas que emprega pessoas, garante essa economia girando, num cenário onde a gente tem mais gente com assistência do que empregado, né? Formalmente, é duro, é um cenário duro. E a gente vê essa descarga tecnológica sem governar. É claro. A gente vai para a estatística de que a empresa não sobreviveu
mais do que ela poderia sobreviver se ela tivesse uma mínima estrutura. Então, apesar da gente mudar um pouquinho aqui a orientação, eu entendo que o nosso objetivo foi atingido, porque o ponto focal é como é que a gente preserva a governança com esse descarregar de tecnologia e se os setores que a gente conhece sobreviverão, dado tudo que chega o tempo todo pra gente. Mudarão. Então, acho que a gente entregou um bom resultado aqui, viu, Wagner? Mudarão, que bom. Eu queria dar uma palavra final para as pessoas pensarem no travesseiro. Tá bom. Na minha última palestra do ano passado, em dezembro, eu terminei a palestra, né, na penúltima. E em casa, que eu ia fazer a última, né, me veio uma questão na cabeça, né, sobre esse comportamento humano diante das mudanças da inteligência artificial, das mudanças de perdas de função, para onde nós vamos, tal, né? E aí, essa história do polímata, tudo isso me provocou num pensamento do seguinte, para você pensar, o jeitinho brasileiro é muito bom para essa nova fase. Eu sei que é questionável. Para essa nova fase, ele é muito bom. Por quê? O jeitinho brasileiro é o jeitinho criativo. Sim. A gente é muito criativo. O brasileiro tem uma criatividade. Quando você vai para outros países, é assim, é assim. O brasileiro é assim, assim, mas eu tento assim, eu vou para cá. A gente cria, a gente inventa. Esse é o lado bom do brasileiro nessa nova fase do mundo. Econômica, né? Macroeconômica. Cultural, isso. Universal, Sim, né? Sim. O lado perverso do jeitinho brasileiro é que a gente não corrige, a gente deixa. Então eu vou dar um exemplo. É verdade. Você vem, e eu sempre pensei e sempre falei desse exemplo. Pessoal, vamos decolar esse avião com a asa amarrada com barbante? Vamos, vamos, dá pra fazer e tal. Mas não dá pra ficar 5.000 horas voando amarrado com barbante. Você decola e você aterriza daqui a 5 horas. Sim. A gente não, a gente deixa. Quer voar. Quer voar a vida inteira, né? Então eu estou trazendo isso como provocação para o travesseiro, exatamente nessa linha do seguinte: o jeitinho brasileiro não é perverso. O perverso é o que a gente faz depois de deixar. Então use o jeitinho brasileiro a seu favor. Sim. Use o jeitinho brasileiro, que é a criatividade, o jogo de cintura. Você vai nos Estados Unidos, olha, você faz isso aqui? Não. Não, por quê? Porque não está escrito. E na Alemanha? Pior ainda. Agora, nós não. A gente, peraí, deixa eu dar um jeito, né? Sim. Então, pensa nisso, pensa você nisso. Como que a gente pode, portanto, sobreviver daqui para frente, ser profissionais, pensando fora da caixa, criando dentro de uma governança, criando dentro das metas, criando dentro do razoável, mas com flexibilidade e sendo um polímata, sendo essa pessoa que traz uma visão e um conhecimento amplo do seu mercado, da sua atuação. Muito bom, sensacional. Use fio dental. Adorei. Muito obrigada. Imagina, um prazer. Muito, muito obrigada. Você está com a gente em momentos muito bons, como este, em momentos mais desafiadores, em tomadas de decisão. Como conselheiro, o Wagner eventualmente diz, olha, você quem toma a decisão, mas se eu tivesse no seu lugar, até porque você é empreendedor, né? De alguma forma você se conecta, entende, né? Com profundidade os desafios que é governar, nossa, né? Que são gigantes. Exato, o próprio negócio. E num cenário como é o nosso aqui, né? E a reforma tributária, Aguado, que tá chegando? Eu também ouvi falar. Você ouviu? Eu ouvi um amigo outro dia que falou, nunca nem vi. Eu tô trazendo a reforma tributária porque são tantas variáveis para serem administradas, né? Para o público que nos ouve. Muitos de vocês são profissionais de carreira, estão em grandes companhias. Alguns que nos ouvem empreendem, outros pretendem outrora fazê-lo. Então, eu entendo que é importante a gente compartilhar esses olhares. E aí, eu tô aqui lhe agradecendo por estar comigo em momentos maravilhosos como esse de interação, mas estar também nessa comunhão de dores que a gente vive quase que de uma forma que só a gente sabe como é que é passar por elas, né? Então, quem empreende em empresaria tem vivências muito particulares, muito peculiares. E aí é um
É um privilégio tê-lo, né? E o Wagner, gente, ele é do bem, ele é uma pessoa do bem. A gente tem que voltar aqui para falar de cachorro daqui a pouco, contar, né, da Pets Emotion, contar uma porção de coisas bacanas como o Festival Pet, que o Wagner promove, idealizou, promoveu. Mas eu vou ter que chamar outro bate-papo nosso aqui. Vai ser um prazer. E a você que está aqui conosco até este momento, muito obrigada e até a próxima.